Olá pessoal, bem-vindos ao canal Filho com Pai. Para quem não me conhece, eu sou o Deni, sou papai do Samuel, né? Se você está chegando novo nesse canal aí, depois de assistir esse vídeo, navegue pelos nossos vídeos aí para você conhecer mais sobre o nosso conteúdo familiar. Esse canal tem o propósito de trazer vídeos de entretenimento, compartilhar um pouquinho da nossa vida, da nossa experiência com pais, dos nossos erros, e também trazer vídeos educativos, dicas para os pais e conteúdo relacionado a família. Hoje é até um vídeo difícil de eu gravar, eu estava meio relutante quanto a isso, mas eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, a experiência da nossa família com relação ao autismo. Meu primeiro contato com o autismo, na verdade, foi através do trabalho. Como eu trabalhei na área da educação, onde a gente encontra muitas e muitas crianças na escola, tive o prazer de conhecer algumas crianças que faziam parte do espectro autista. O que fez com que, é claro, que acontece com todo mundo, começar a pesquisar, começar a aprender a perguntar mais sobre o espectro autista. E aí, graças também aos maravilhosos profissionais da educação, acabei aprendendo um pouco mais, tive experiência de ter contato com crianças e conhecer um pouquinho mais a respeito dessa condição peculiar do ser humano. Hoje eu estou gravando aqui com esse microfone porque, apesar de ser 7 horas da manhã, tem algumas máquinas, alguns tratores passando próximo da nossa casa e para não atrapalhar o nosso áudio, eu estou fazendo isso. Como eu disse, é um vídeo um pouquinho difícil da gente gravar porque pai, eu vou até fazer um vídeo sobre isso qualquer dia. Pai gosta de contar as vantagens do filho. Pai gosta de contar. Se você falar que seu filho começou a andar com 1 ano de idade, você pode ver que vai ter um outro pai que instantaneamente vai falar que o dele andou com 9, se tiver outro vai falar que andou com 8 meses, e cada um vai contando uma história. Quando você está contando uma história de filho, o outro pai já está pensando em qual que é a história do filho dele que ele vai contar em cima da sua. É assim que a cabeça de pai funciona sem ele perceber. Então, pessoal, quando veio a informação pra gente, pra mim, pra minha esposa, pra nossa família, não foi um impacto direto, uma surpresa tão assim, o que é isso, né? Geralmente quando você ouve a primeira vez, o que é autismo, né? Então, pra gente, eu creio assim que Deus deu uma preparada no nosso coração, mas mesmo assim não é uma notícia fácil de você receber. Qualquer coisa relacionada ao seu filho, por mais que você possa lidar bem com isso, por mais que não seja uma notícia ruim, mas a gente se preocupa muito como pai. A gente pensa já lá na frente, será que vai ter dificuldade, será que vai ter problema? E a grande pergunta é, né? O seu filho é de fato autista? O que você vai contar para nós? Calma aí, segura aí e assiste esse vídeo até o final aí que eu vou chegar lá, tá bom? O meu filho desde pequeno, ele quase nunca nos atendia ao falar com ele. Nos primeiros meses de vida, a gente não percebia tanto essa condição. Ele tinha muita dificuldade para dormir. E se a gente segurasse ele, assim, abraçasse ele muito, ele se agitava muito, não gostava tanto de contato. Com o passar do tempo, com 1 ano, 2 anos, ele foi apresentando algumas coisinhas no começo da fala. Ele, apesar de ter começado a falar numa idade bacana, quando ele aprendeu a falar, ele começou a falar bastante em terceira pessoa. Muito, o Samuel isso, o Samuel aquilo. E uma coisa que chamava muita atenção minha era a questão de eu falar com ele e ele não me atender. Mas até então a gente nunca pensou com relação ao autismo, nada relacionado. A gente acha que algum comportamento peculiar da criança, né? Como uma pessoa que não gosta de cebola, alguém... Cada um tem suas manias, né? Todos nós temos alguma coisa diferente e única em nós. Com o passar do tempo também veio a parte da alimentação. Na alimentação, inclusive, eu quero aqui abrir uma aspas especial aqui, porque meu filho até hoje tem uma seletividade alimentar estupenda. Se vocês verem, se eu conseguir filmar, vou colocar aí alguns inserts no vídeo. Ele hoje só come, geralmente no almoço, uma proteína com uma farofa. E tem que ser a farofa, aquela farofa pronta, ele não come a farinha. E muita gente julga, assim, você que é pai de pessoas com seletividade alimentar, de crianças com seletividade alimentar, sabe como é. As pessoas às vezes acham que é frescura do seu filho, mas não é. Essa condição existe, é muito peculiar, é muito difícil de lidar, né? Ele não come muitas coisas. Mamãe tá fazendo brócolis. Quer brócolis? Não. E quando ele era pequeno, a gente percebeu muito cedo isso. Então, muito antes de vir a ideia do autismo, a gente percebia que ele não comia
não queria comer nada, nem feijão, nem arroz, nem N comidas, frutas, verduras, qualquer coisa que a gente oferecesse, ele não pegava quase nada. E quando a gente apresentava isso para pediatra, como ele estava com o crescimento e o peso sempre ideal, então a gente nunca foi encaminhado para alguma terapia para resolver esse problema. Então passamos assim um bom tempo sem pensar em nada com relação ao espectro, e as coisas que são mais pontuais, a gente não tinha uma indicação, um encaminhamento para um profissional que poderia nos ajudar a identificar essas questões ou poderia nos ajudar a melhorar. Inclusive nesse caso da seletividade alimentar, acabou atrasando um pouco para a gente começar a tratar isso. Então, por favor, você que é pediatra, né, que cuida das nossas crianças com muito amor, com muito carinho, eu peço assim que vocês tenham uma atenção grande sobre isso, né? Eu sei que vocês não podem mencionar tão facilmente a suspeita com relação ao autismo, mas no caso da seletividade alimentar, ajudaria muito, né, encaminhar para uma fonoaudióloga, para um psicólogo, para atender pontualmente essa dificuldade. Então, estou falando do meu caso, vocês que são pediatras também podem comentar aí se há uma certa dificuldade em mencionar isso pro seu paciente, porque no nosso caso foi mais difícil porque a gente acabou perdendo a estimulação, perdendo o acompanhamento de um profissional, e a gente não sabia muito o que fazer, a gente nem conhecia muito sobre seletividade alimentar, e talvez o fato de mencionar, de fazer alguma coisa relacionada a isso, poderia ter ajudado que a gente desenvolvesse melhor a nossa criança, tivesse um atendimento mais adiantado e conseguido trabalhar melhor essa questão, esse problema da seletividade alimentar, simplesmente com um encaminhamento para o profissional correto. Então a gente só veio mesmo a tratar quando chega a parte da história mais importante para nós, que foi através dos profissionais da educação. Aqui as creches, os centros de ensino infantil, tem profissionais maravilhosos. Nos últimos tempos, inclusive, eu trabalhei na parte administrativa de uma dessas unidades, e a minha esposa também trabalha num tipo de unidade dessa. Quando a gente deixou o filho primeiramente na creche, era muito difícil com relação à seletividade alimentar. A gente passou assim, algumas condições, alguns problemas, porque na maioria das vezes ele não comia e acabava que não tinha condições de ficar na creche. Então, através da creche que ele estava, que eu queria mandar um grande abraço, nos ajudou muito. E eu conheci de outras creches também, a creche onde eu trabalhei, profissionais maravilhosos que já encaminharam alunos, que sempre identificam, sempre estão atentos ao comportamento das crianças e sempre tentam ajudar os pais nesse sentido. E ali na escola, eles, como ficaram no dia a dia, observaram várias coisas e eles pontuaram muitas coisas, fizeram uma carta para pedir o encaminhamento de todos os profissionais com a suspeita de autismo. Nessa carta tinha muita coisa, inclusive a questão dele falar em terceira pessoa, da seletividade alimentar e de outros itens que a gente não tinha observado tanto. Graças a esse encaminhamento, a gente passou então a conseguir alguns profissionais para nos ajudar nesse desenvolvimento do Samuel. Isso foi muito importante. Falo hoje assim, mas quando recebemos a notícia como pai, foi devastador, né? Receber aquela carta foi uma bomba. Minha esposa ficou muito aflita, eu fiquei preocupado. A gente que é pai, não adianta. Pode acontecer o que for, quando é com nossos filhos, a gente fica pensando mil coisas. Então, assim, aí a gente conseguiu atendimento. Inclusive agora de manhã minha esposa está lá no Centro de Autismo de Jaguariúna, aqui na nossa cidade. Tem um espaço especial para atendimento dos autistas, é muito bacana. E quando a gente foi encaminhado, graças aos primeiros atendimentos, nós passamos para ser atendido através do Centro de Autismo. Aí passamos com o neurologista, né? Através do SUS acabou atrasando com a fonoaudióloga mais de 3 meses. E quando a gente conseguiu atendimento, depois o próprio CAGE tem fonoaudiólogo, tem TO, terapia ocupacional e psicólogo. Fora que lá também tem outros atendimentos com ecoterapia e tudo mais, mas esse, por enquanto, não faz parte do atendimento do Samuel. Isso mudou bastante pra gente. Depois que ele foi pro CAGE, que é o Centro de Autismo, né? Centro de Especialidade de Autismo de Jaguariúna, ele melhorou muito através do atendimento com o psicólogo, com a fono. Ele passou a falar em primeira pessoa,
olhar nos olhos, que era muito difícil, igual eu falei, você falava com ele, ele não te atendia, é muito difícil. Então agora ele consegue olhar nos olhos, né? Algumas coisas também por insistência nossa, por exemplo, eu amo dar um abraço e era difícil assim, ter um filho que não gosta tanto de contato. E hoje assim, eu sei que talvez para ele ainda não seja tão agradável, mas eu acabei vencendo essa barreira através da insistência, né? Ele hoje ele entende que é como se fosse uma coisa lógica, é uma necessidade, é legal, né? Às vezes a gente brinca, então sempre brincando muito com ele, eu consigo dar um abraço, eu consigo falar para ele me dar um beijo no rosto, eu beijo no rosto dele. Então assim, eu pego ele, abraço ele, e ele sente que aquilo é normal, que aquilo é necessário, e assim, é maravilhoso. O desenvolvimento dele foi maravilhoso a partir de então. Através dos atendimentos, até agora, nenhum profissional confirmou o autismo em si. Então ele continua em suspeita de autismo. Alguns profissionais pediram que anos depois a gente possa analisar com mais calma e talvez ele seja diagnosticado com alguma outra condição ou com o próprio autismo, mas um espectro leve, né? O que chamamos de autismo leve, porque o autismo ele tem vários níveis e cada condição é extremamente diferente uma da outra. Inclusive também nós vamos trazer vídeos sobre isso, se vocês quiserem, falando sobre o que é autismo, sobre os sinais do autismo, né? Que depois que a gente descobre o nosso filho, a gente acaba estudando um pouquinho sobre isso. Posso trazer também profissionais, conheço amigos que podem falar muito melhor sobre isso com vocês pais, e ajudar a esclarecer muita coisa. Quando a gente foi numa das profissionais da saúde, diagnosticou ele com uma condição como se fosse um atraso no aprendizado. Isso que ajudou também a gente conseguir os atendimentos. Mas ainda não confirmou o autismo. Então a gente está aguardando. Ele é uma criança maravilhosa, ele é verbal, sabe falar, consegue aprender algumas coisas cognitivas extremamente rápido. Inclusive eu tô super feliz que eu tô vendo ele aprender agora a ler praticamente sozinho. Ele já liga algumas sílabas. Desde pequeno ele decorava os diagramas dos nomes, então ele via nome dele, da mãe, dos amigos, ele reconhece algumas coisas, ele tem facilidade, mas por exemplo tinha dificuldade tremenda em formar frases completas. E isso foi trabalhado bastante nas terapias, mas em geral, se você o conhecer, pouquíssimas vezes ele tem crises assim que são necessários. A gente, se você conhece sobre autismo, sabe que em alguns casos tem algumas crises que são difíceis da gente lidar. Alguns se autoflagelam, se machucam e coisas do tipo por conta da sua sensibilidade aumentada. A resposta do corpo é diferente. No nosso caso, a gente está trabalhando um pouco mais com a frustração. O Samuel ele vai de 0 a 100, assim, tipo, se ele perder para você, você fizer um gol nele ou alguma coisa assim, que ele perca, que ele sinta que ele perdeu, a derrota para ele é algo muito grande. Então assim, a frustração dele nas pequenas coisas é como se nós adultos tivéssemos, não sei, perdido um ente querido, sabe? Então ele chora copiosamente e sofre muito com coisas pequenas. Isso também está sendo tratado, ele está melhorando muito, mas fora essas coisas é muito difícil identificar, já de cara você falar assim, nossa, será que ele tem autismo? Porque hoje houve uma melhora significativa por conta dos atendimentos. Inclusive quando trocaram os profissionais lá no centro de autismo, um dos profissionais veio falar conosco que, olha, pelo que eu vejo, provavelmente ele não tem nada. Porque assim, já não fala na terceira pessoa, já olha nos olhos, então teve uma evolução muito grande. Então sobra poucos itens para você pontuar ali, mas não que ele não tenha, é que ele evoluiu muito. Hoje nós pais, assim, no começo todo pai nega, né? Não tem nada, isso aí deve ser só um mal entendido. Mas hoje eu já penso diferente. Eu quero que ele melhore, que ele se desenvolva, né? Que ele tenha o mínimo de dificuldades na vida. Claro, todo pai quer isso. Mas assim, eu reconheço que ele tem, mesmo que eu passe por todas as dificuldades e ele não aparente ter o autismo no futuro, mas eu reconheço que ele tem e sei de onde a gente está saindo e o progresso que a gente está tendo. Esse é um pouquinho
da minha história, da história da minha esposa, do meu filho, do nosso encontro com esse assunto, né, do autismo. Sei que vários profissionais da educação, mesmo não tendo filhos autistas, também gostam muito de se inteirar sobre os assuntos, sobre as histórias. Esse é o meu caso, o caso do Samuel. Quando eu comecei esse canal, a minha ideia era aquela coisa de compartilhar só o dia a dia. Então eu filmava quase todo dia. Tinha muita coisa, então era assim, eu queria compartilhar a minha vida de paz, coisas que eu fiz errado e aprender. A minha ideia era essa e de repente foi um boom quando veio essa história. Eu até parei de postar coisa, o canal ficou parado pequenininho lá do jeito que estava. E depois, esse ano que eu tive a ideia de voltar com esse canal. Às vezes ficava meio relutante porque você fica com um monte de coisa na cabeça. No ano de 2019, quando recebemos a notícia, era um ano que eu estava trabalhando, estava fazendo faculdade, a minha esposa trabalhando, fazendo faculdade. A gente assim passou uma perda danada. A notícia chegou, a gente nem teve tempo de digerir muito, porque era muito corrido de ter esse tempo para o Samuel. Então assim, foi muito complicado quando recebemos a notícia. Esse ano já estamos lidando melhor, superamos bastante. Vamos compartilhar com vocês aí o máximo que a gente puder sobre essa história, sobre os nossos momentos, no que a gente puder ajudar, do que a gente aprendeu também, compartilhar com vocês. É muito bom compartilhar, é muito bom tirar para fora isso. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar sobre isso, né? Achei até que eu nunca ia conseguir fazer um vídeo sobre isso. E é isso, se você quiser saber mais sobre isso, coloca aí nos comentários, eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar coisas a respeito do Samuel, a respeito das nossas vidas como pais, das nossas experiências, tá? Coloca aí nos comentários se você quer ver mais sobre o autismo, mais sobre o Samuel, sobre a nossa família, nossas experiências de pais. Nós estaremos compartilhando com vocês. Se quiser contar um pouco da sua história, será muito bem-vindo para mim, porque todas as experiências que a gente lê, que a gente ouve, que a gente acompanha, nos ajuda a crescer e a se desenvolver como pais e a se preparar também para todas as pessoas que a gente encontra pela vida. Quanto mais a gente sabe, mais a gente pode ajudar as pessoas. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vida da sua família. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!